Aqui há uns tempos nós fizemos aqui um vídeo sobre os tipos de massas de bolos diferentes e as suas características. Vocês gostaram imenso desse vídeo e pediram um vídeo similar, mas em que eu falasse nos mesmos moldes, mas sobre recheios e coberturas de bolos. Então é o que eu estou aqui a fazer hoje. Ao falar destes recheios e destas coberturas para bolos, eu vou-me centrar sobretudo nos cremes, que tanto podem ser usados como recheios como cobertura. A exceção principal em relação a uma cobertura que não pode ser usada como recheio e que é muito usada é a pasta de açúcar. A pasta de açúcar dá uma cobertura bem lisinha e um bom acabamento aos bolos, pode permitir bastantes decorações. É uma coisa um pouquinho à parte disto que nós vamos falar agora, apenas vos deixo a informação de que esta pasta de açúcar deve ser usada em bolos que não sejam muito aerados nem muito leves, como por exemplo um pão de ló, porque corre o risco, sobretudo se tiver muita decoração, muita bonecada, de fazer com que o bolo abata. Por outro lado, também quando se usa pasta de açúcar num bolo, esse bolo não deve ser refrigerado, não deve estar no frigorífico porque começa a suar e a pasta de açúcar fica feia, por isso também tem que se terem atenção que quando forem fazer um bolo então coberto com pasta de açúcar, o recheio que vocês colocarem não deve precisar de estar no frigorífico. Isto também é muito relativo porque uma coisa é um bolo estar uma tarde fora do frigorífico no inverno, outra coisa é um bolo estar 2 dias fora do frigorífico no verão. É uma questão de bom senso do que poderão usar ou não e terão muitas vezes que, segundo a época do ano, ajustar os recheios que podem ou não usar que não vão ao frigorífico. Agora, em relação aos outros cremes e recheios e coberturas, eu vou dividi-los em duas famílias. Uma de recheios ou coberturas mais cremosos, mais molinhos e outra de recheios e coberturas mais consistentes. Porquê é que eu faço isto? Porque isto pode-vos ajudar na altura de escolher qual recheio vão usar para rechear qual bolo. Não é uma regra que seja usada em 100% das situações, mas pode ser uma ajuda. Bolos e recheios ficam geralmente melhor se tiverem consistências similares. O que é que eu quero dizer com isto na prática? Um bolo que seja muito pesado, por exemplo um bolo de manteiga, um bolo 4/4, não deve ser, por regra geral, recheado com um recheio que seja muito molinho, por exemplo um chantilly. Porquê? Porque o peso do bolo vai começar a fazer com que o chantilly provavelmente escorra pelas bordinhas. Isto aqui estamos a falar só de recheios, não de coberturas. A cobertura, no fundo, tanto faz. Por outro lado, um bolo muito fofinho, como por exemplo um pão de ló, se for recheado ou coberto com uma cobertura bem pesada, como uma ganache bem espessa, também pode começar assim a encolher e a ficar mais denso. Portanto, acaba por não ser também uma boa opção. Mas isto é só uma aproximação, uma ajuda, não é uma regra geral, até porque mesmo uma ganache de chocolate nós podemos fazer com uma textura mais ligeira e aí sim já daria. Vamos então falar dos cremes propriamente ditos, começando pelos mais espessos. Temos a ganache, que é um clássico, um creme de chocolate feito com chocolate e natas. Nós podemos usar a ganache de qualquer sabor de chocolate, branco, de negro, de leite. Podemos também utilizar a ganache como base para construir outros sabores, por exemplo, juntar sabores a uma ganache e fazer uma ganache, por exemplo, de chocolate e laranja, de chocolate branco e café e, portanto, não só ficarmos limitados ao sabor simples do chocolate, mas abrirmos também esse sabor a outros sabores que podem casar bem com o sabor da nossa massa de bolo. A ganache, como eu já vos tinha dito há pouquinho, pode também ter diferentes consistências conforme for a proporção de chocolate e natas que vocês usarem. Aqui parecido com a ganache, mas um pouquinho mais doce, temos o brigadeiro de chocolate. Também podemos fazer um brigadeiro com outros sabores, nomeadamente o beijinho de coco, que é primo do brigadeiro e que também resulta muito bem em bolos, ele fica consistente e depois também passa um pouquinho da umidade para o bolo, também é uma ótima opção. Outro grande clássico e também bem consistente é o creme de manteiga. O creme de manteiga pode ser feito de diferentes maneiras. Há aquele creme de manteiga que eu chamo a frio, que é bater a manteiga com açúcar em pó e esse fica um creme de manteiga bem doce e realmente espesso.
Há outro creme de manteiga que eu prefiro usar, que é o creme de manteiga feito à base de merengue suíço, que fica mais leve. No entanto, ele dá um acabamento excelente, tanto se vocês quiserem usar como cobertura do bolo, como dá um recheio ótimo porque não fica muito pesado. Uma coisa a saberem sobre este creme de manteiga é que ele deve ser conservado no frigorífico, mas ele, quando está no frigorífico, fica bem espesso, porque a manteiga que está presente no creme volta a ficar dura. Então o ideal é vocês retirarem o bolo do frigorífico uns 10, 15 minutinhos antes de comerem, também dependendo da temperatura ambiente que faz, que é para o creme de manteiga naturalmente se tornar um pouquinho mais cremoso e ser mais agradável a comer. Outro recheio que eu adoro é o creme de mascarpone, que é um creme que fica assim, tipo um chantilly, mas bem espesso e com aquele toquezinho do mascarpone. Fica ótimo também como cobertura, porque dá um acabamento bem branquinho e que podem usar também para misturar com outros sabores, que também fica muito bom, como por exemplo limão ou alguma especiaria. É um creme que, se nunca experimentaram, experimentem, porque de certeza que vão ficar fãs. Eu usei este creme, por exemplo, para fazer o bolo Red Velvet, que vou deixar aqui. Os outros cremes nós praticamente já fizemos todos no canal, entretanto eu vou falando e vão aparecendo aqui os links se vocês quiserem depois reproduzir em casa. Outro creme ótimo para usar, sobretudo mais até como recheio do que como cobertura, mas também pode usar como cobertura, é o doce de leite. Nós aqui em Portugal não temos o doce de leite bem espesso, como se encontra nos países da América do Sul, mas muitas vezes podemos substituí-lo facilmente por leite condensado cozido, que tem um sabor e uma textura muito similar, apesar de ser um pouquinho mais leve. Também da família temos o molho toffee, que é um molho de caramelo e natas e que também fica ótimo como recheio de um bolo. Ainda dentro destes cremes um pouco mais espessos, temos o creme pasteleiro, que é um clássico da pastelaria e que pode ser feito de qualquer sabor e que fica muito bom para recheio. Como cobertura também pode ser usado, só que normalmente não dá um acabamento tão bonito, por isso é que ele não é usado tanto como cobertura, mas também podem usar. O creme pasteleiro tem uma curiosidade, porque além de ele ser usado como creme pasteleiro assim simples, ele tem 3 derivações que são também muito boas opções para recheio. Um deles é o creme diplomata, também conhecido como creme légère, que é uma mistura entre creme pasteleiro e natas batidas. Faz com que o creme pasteleiro fique um pouquinho mais cremoso, mais airado e não fique tão espesso. Isso, para alguns bolos mais molinhos, pode ser uma opção maravilhosa. Outra derivação do creme pasteleiro é o creme She-Boost, que é uma mistura entre creme pasteleiro e merengue italiano. Também vai dar uma leveza ao creme pasteleiro, vai torná-lo mais airado. Aqui a diferença grande entre um e outro é que o creme diplomata tem mais aquela riqueza da gordura das natas, o creme She-Boost é um pouco mais doce pelo merengue ser mais doce. Às vezes estes dois cremes, para ganharem uma consistência extra, é-lhes adicionar também um pouquinho de gelatina. A terceira derivação do creme pasteleiro é um creme ótimo que se chama mousseline e é um creme pasteleiro ao qual é adicionado manteiga. Isto vai fazer com que fique assim, uma mistura entre um creme pasteleiro e um creme de manteiga. Fica super suave de sabor e de textura, mas com uma consistência muito firme e que aguenta perfeitamente decorações com bico pasteleiro, um recheio ou uma cobertura de um bolo com um bom acabamento e um excelente sabor. Dentro dos recheios e coberturas assim mais levezinhas, temos o chantilly. Há 2 maneiras de fazer chantilly, o chantilly clássico e o que eu chamo de chantilly para recheios, que é um chantilly estabilizado com gelatina. Portanto, se forem fazer bolos, aconselho que usem este segundo, porque ele vai fazer com que vocês consigam cortar uma fatia e o chantilly vai se manter lá bem firme e vai poder aguentar bastante mais tempo, porque o chantilly normalmente começa assim a cair pelo bolo e este não. E pode ser uma excelente opção, sobretudo para bolos que vocês queiram dar assim uma frescura. Falando em frescura, um recheio que fica super fresco é o lemon curd, ou o curd de limão, que na verdade vocês podem fazer com outros citrinos também e que fica ótimo, dá assim um pontozinho ácido nos bolos, fica muito bonito porque ele fica assim quase translúcido com um tonzinho amarelo que depois quando se corta o bolo vê-se ali no meio. Eu adoro este pontozinho ácido que ele dá aos bolos e acho uma excelente opção para qualquer bolo, não há nenhum que eu me lembro que não vai ficar bem com o lemon curd. Obviamente não podia deixar de falar do clássico,
doce de ovos. Eu divido o doce de ovos em dois tipos, o doce de ovos clássico e o creme de ovos, que é um doce de ovos que eu faço um pouquinho mais espesso, leva um pouco de amido de milho, um pouquinho de manteiga, que lhe dá logo uma estrutura e uma firmeza diferente, e é esse que eu aconselho que vocês usem nos vossos bolos, porque ele fica espetacular, não só para rechear, mas também para cobrir. É um clássico, um sabor bem português. E por último temos compotas, doces, marmeladas, essas coisas todas que vocês podem fazer com fruta ou que podem comprar se tiverem um pouquinho mais de pressa, também é uma boa solução, sobretudo para rechear, não tanto para cobrir, porque o acabamento não fica esteticamente muito apelativo, provavelmente teriam que usar bastante e depois ficava enjoativo, mas para rechear podem ser uma muito boa opção. E agora a pergunta que se impõe é, e que muitas vezes vocês me perguntam, que é fazer um bolo de um determinado sabor, que tipo de sabor liga bem no recheio? Isso é uma questão de gosto. Vocês é que têm que ver que sabores é que preferem, que ligações de sabores é que preferem. Há sabores e ligações de sabores que são clássicos, como por exemplo chocolate e baunilha, portanto vocês podem fazer um bolo de chocolate e recheá-lo com um chantilly com baunilha, um creme pasteleiro ou um creme de manteiga aromatizado com baunilha, porque estes cremes acabam por ser também muito versáteis de vocês colocarem lá sabores. Podem fazer um bolo de baunilha recheado com chocolate, portanto sabores assim clássicos ligam muito bem, quer seja o bolo e o recheio, quer seja o recheio e o bolo inversamente. Não sei se isto faz muito sentido, mas acho que dá para perceber a lógica. Outro sabor que liga muito bem, que é um clássico, é por exemplo chocolate e frutos vermelhos ou chocolate e laranja, ficam muito bons. Também aquele grande clássico dos frutos secos com doce de ovos. Os frutos secos têm uma característica assim um bocadinho mais térrea, que contrastam muito bem e balançam muito bem o doce do doce de ovos. Outra coisa que liga muito bem com frutos secos, geralmente, são citrinos, como por exemplo amêndoa e limão, pistácio e laranja, são combinações que ficam ótimas. Outra combinação clássica é a junção de sabores ácidos com sabores muito doces, como por exemplo chocolate branco e maracujá ou framboesas. Mas isto são apenas uns exemplos, umas dicas, porque realmente não há nada como experimentar e também usarem o vosso gosto nestas combinações de sabores. Eu espero que este vídeo vos tenha trazido várias ideias para recheios e coberturas de bolos e que possam usar as nossas receitas que nós já demos aqui no canal para aplicar nos vossos bolos que fizerem. Até para a semana. Tchau!